Mala Pronta, com Paty Leone. Olá, eu sou a Paty Leone e o programa Mala Pronta dessa semana vai levar você para o Marrocos. Esse lugar incrível, cheio de cultura, cores, sabores e com certeza vai encantar você e você vai se surpreender com o programa de hoje. Vem comigo porque o Mala Pronta tá só começando. E agora nós estamos começando a nossa viagem em Casablanca, numa das únicas mesquitas que nós, que não somos muçulmanos, podemos entrar. Hassan II é uma mesquita, a quarta maior do mundo, as duas primeiras na Arábia Saudita. Essa é a quarta, uma das maiores do mundo. Nós estamos dentro dessa mesquita que levou somente 7 anos para ser feita, 1993. Esse é um teto retrátil, olha que incrível, feito de cedro, que é o cedro do Atlas, que é uma das madeiras mais duras e resistentes à umidade. Todos os materiais usados na construção da mesquita Hassan II são praticamente todos do Marrocos. Todo o chão feito de mármore de Agadir. E a gente está vendo o lugar que eu mostrei aí em detalhes para vocês, que o imã, que é o priest, que é o sacerdote, eles não chamam de sacerdote, faz a reza. É um lugar abaulado porque hoje em dia a gente tem caixas acústicas, mas antigamente não. Então lá reverberava melhor a voz. É sempre o mesmo escolhido que faz as 5 preces todos os dias, em horários já pré-determinados. 7 anos de construção, 11.000 pessoas, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
Que trabalho incrível, né? Mármore de Agadir, cedro do Atlas, todos os materiais, somente um que não é marroquino, que são os lustres, que são italianos. Que coisa bonita, né? É uma arquitetura maravilhosa e o arquiteto, um francês. Olha que interessante, eu já contei que a colonização aqui do Marrocos, ela é francesa. Então a gente tem um arquiteto francês com trabalhadores marroquinos e muita modernidade, porque o teto aqui se abre, mas com materiais e toda a estrutura muito tradicional, que foram trazidas de mesquitas de Marrakech, de Fez, só que num tamanho muito mais suntuoso, né? Vocês viram a grandiosidade do que a gente está vendo aqui? Nós estamos embaixo, bem aqui, ó, é o minarete, que é essa torre altíssima, é o maior minarete do mundo, 210 metros, feito com azulejos verdes e brancos, que é a cor do Islã. E aqui tem várias características. Essas portas são gigantescas, elas não abrem para fora ou para dentro, elas abrem para cima. Olha que interessante, feitas de metal, e a gente tem todos esses metais, todos esses arabescos são de arte marroquina, fortíssima. A gente vai mostrar um detalhe para vocês que são as luminárias. Aqui tinha um lustre gigantesco, maior do que os lustres que a gente viu lá dentro, mas por causa do vento ele balançava muito, então ele foi retirado. Mas a gente tem nas paredes uma arte de luminárias muito característica de Fez. Só que aqui elas já estão adquirindo uma outra coloração, como se fosse meio oxidada, porque a gente está próximo do mar. Só que a gente vai ver na sala de, acho que se chama ablação, que é onde você faz a lavagem de mãos e pés, a mesma luminária, mas pintada com uma tinta que protege da umidade. E nós estamos embaixo daquela área principal da mesquita, onde se fazia, na verdade, a ablution, que é lavar mãos, pés, nariz, rosto, cabeça, 3 vezes cada um antes da oração. Tem que se limpar para estar fazendo a oração. Nesse momento, eles não falam com ninguém, é uma concentração, já é uma preparação para se fazer. Hoje em dia não se usa mais, porque aqui saía água, não existia a reciclagem da água, então se gastava água demais. Então, para hoje em dia se salvar um pouco mais de água, não se usa mais essa parte, mas era usado, é gigante. Aqui a gente tem uma fonte grande e fontes menores. Aqui é a parte feminina, onde realmente se faz a ablução, se eu não estou enganada, que a água é fechada, a gente senta aqui no banquinho, como eu falei, 3 vezes, mãos, pés, cabeça, boca, nariz, para se preparar para a oração.
uma parte que é até interessante. Vocês conhecem o filme Casablanca? Ele não foi filmado aqui em Casablanca, mas esse restaurantezinho chamado Hicks é de uma americana que fez uma ambientação exatamente igual ao do restaurante do filme Casablanca. Então ele ficou muito famoso, porque as pessoas acreditavam que o filme tivesse sido gravado aqui, mas não foi. Então esse é um belíssimo restaurante, bem gostoso. Eu já estive aqui há uns 10 anos atrás e continua maravilhoso. Agora a gente vai num restaurante bem típico, na Medina, dentro da Medina. Vamos lá. Olha que legal. A gente veio ser recepcionada dentro da Medina. Olha que legal. A gente está dentro da Medina, a gente sabe disso porque são prédios mais antigos. Existe uma muralha onde na parte de fora você tem prédios novos, restaurantes, centros comerciais. E aí a gente vem para cá e é tudo antigo. E a gente vai num restaurante super tradicional comer cuscuz, que hoje é sexta-feira. E é a comida típica de sexta-feira. Nawa. E como vocês viram, a gente recebeu esse chá de menta que tem essa maneira muito particular de ser servido. E agora a gente está começando com várias especialidades marroquinas. Aqui eles têm bastante legumes, verduras. Isso aqui é um feijão. Gente, eu não vou saber explicar todos esses pratos. E aqui, como eu não falo francês, o idioma mais forte é o francês deles, né? Que é o mais próximo do que eu posso falar. Mas a gente tem muitos tomates, tem muitos legumes, feijões. E essa tortinha, uma tortinha de massa folhada, eu acho que é com frango. Ó, já destruí o negócio. Olha que lindo! E é doce. Olha que lindo. Gostaram? Vamos começar a nossa experiência gastronômica aí. E estamos mudando já de lugar. Nós estamos com o nosso receptivo aqui. Primeiro, muito obrigada aí ao Rainier, que é do Brasil, Once Travel, que está nos levando, que é muito bom. E o L'Atelier du Voyage, que é o nosso receptivo aqui, com esse carro incrível, o motorista sempre nos trazendo mala para cima, para baixo, e a gente vai mudar de lugar. Casablanca, tchau, foi muito rápido e a gente vai para Tanger com um trem rapidíssimo, 2 horas, a gente já vai mudar de lugar.
nós vamos para Tanger, num trem mais do que rápido. Em 2 horas a gente vai mais ao norte de Marrakech. Legal, né? Vocês querem saber quanto custa? Ai, deixa eu contar um negócio para vocês. A gente tá um pouco mais rico aqui. 40% mais rico. Porque um dirham marroquino é 0,5960 reais. Então, 270 dirhams marroquinos, que é o valor da nossa passagem, custa 160 reais. Gente, pela primeira vez na vida eu tô me sentindo mais rica. Fala sério. Gostei. Ó, bota na listinha aí, ó, porque o nosso dinheirinho vale mais por aqui. São 500 quilômetros de Casablanca até Tanger, mas que nós vamos percorrer em 2 horas. É um trem super fast, muito rápido, muito confortável e que inclusive tem cafeteria, mas a gente trouxe o nosso lanchinho. Então a gente está percorrendo quilômetros aqui. É uma maneira fácil e mais em conta também de você se deslocar, porque são 275 dirhams, como eu já falei, 160 reais mais ou menos o valor do trem. Vamos embora. Uhul! Ó, não viajem com essas malas muito gigantes. Essas aqui estão tranquilas porque, ó, 2 mãos, 2 bolsas e chegamos a Tanger. 500 quilômetros em 2 horas e pouquinho. A gente fez, acho que 4 paradas. Estamos na estação de trem ainda, mostrando aí um pouquinho desse passo a passo dessa nossa viagem pelo Marrocos. Vamos embora que tem muita coisa boa pra gente ver. Estamos em mais um lugar. Ó, o pessoal da Once Travel Network, que viagem linda, hein? Rainier, meu amigo, que delícia. Estamos em Tanger, bem ao norte do Marrocos. E aqui a gente tem muitas coisas legais para ver. A gente vai começar pela Medina. Vocês sabiam que Medina significa cidade? É uma cidade entre muros. E a gente vai começar logo pela manhã, porque aí aqui o pessoal gosta de dormir um pouquinho até mais tarde, então a gente vai aproveitar que os turistas ainda estão dormindo e as pessoas daqui também. Vamos embora. E a gente está dando esse giro aqui por Tanger. Essa é a primeira mesquita que foi construída em 1917 fora da Medina, fora dos muros. Por isso ela é tão icônica e fica pertinho desse hotel, que é um hotel 5 estrelas, que foi completamente remodelado e que o famoso Matisse esteve hospedado aí. Lindo, né? E sempre com esses azulejos, com o minarete, que é a parte sempre importante de cada mesquita. Esse é um espaço, é um museu, ó, museu histórico da resistência, da libertação de Tanger. Aqui existiu a colonização fortíssima, tanto espanhola quanto francesa. Nós estamos muito próximos, gente, nós estamos ao norte do Marrocos. Aqui é o encontro do Atlântico com o Mediterrâneo.
provavelmente muito menos de 1 hora de voo da Espanha. E eles se libertaram aqui. A gente tem esse museu. Nós estamos no final de semana. Final de semana os museus são fechados, mas se vocês estiverem aqui, venham visitar, porque fora que a construção é muito bonita, agora tem uma particularidade. Vocês sabiam que o Marrocos, por ele ser tão cinematográfico, até mesmo 007 foi gravado aqui, e um dos grandes filmes estrelados por Leonardo DiCaprio foi feito aqui, bem na porta da entrada da Medina, que a gente vai mostrar para vocês agora. E antes da gente entrar na Medina, a gente está numa praça, uma praça que ficou muito famosa, conhecida como Praça do Mercado ou também como Praça 9 de Abril, porque o rei veio falar deste lugar porque Tanger é uma cidade internacional. Não existia mídia social, nem jornais, quando a libertação do Marrocos aconteceu, falada pelo rei. Então ele veio para essa cidade para anunciar a libertação do Marrocos. Nessa praça aqui existia muito comércio e hoje a gente acaba de passar ali, tem um posto da polícia que nós até mostramos para vocês, um estacionamento que é um estacionamento desde aqueles tempos de carruagens, de cavalos, e ainda continua a ser o estacionamento. Essa praça central, fora da Medina, é a primeira praça onde se fazia comércio fora da Medina. E como eu já falei, Medina significa cidade. É uma cidade murada. Agora a gente vai entrar e ver um pouquinho desse comércio. O comércio aqui no Marrocos é muito forte, mas não só para turistas, tá? É um comércio local. E dentro aqui da Medina, vocês estão vendo que é lugar de comércio, pessoa passando, caminhão trazendo frutas. Essa segunda porta que a gente tem aqui é destinada aos judeus que vivem aqui. Tem muitos, uma comunidade gigantesca e que são colocados separadamente. Eles têm aqui uma das suas moradas, né? Porque a gente está num lugar muito internacional. E eu vou mostrar algumas outras bancadas que foram feitas para os italianos. Se colocar na internet Rua dos Italianos, a gente vai ver exatamente esse lugar, porque tem balcões, tem varandas, e que não é comum para os islâmicos. Existem bancadas sim internas, mas não externas que se veem à rua, porque as mulheres principalmente não podem ficar lá debruçadas nas janelas vendo a rua. Isso não é permitido. Vocês estão vendo esses pãezinhos, que são pãezinhos árabes? Então, eles são usados praticamente como garfo e faca. Aqui não se come com garfo e faca, não é tão comum. Se come com esses 3 dedos e a ajuda do pão para pegar os molhos. Não lembro se vocês lembram quando eu mostrei o restaurante de ontem, que eram pastas, que aí você acaba comendo. Passa o pão, pega com a mão e come. Culturalmente é assim. A gente tem essa padaria aqui no meio da Medina. E aí, vocês gostaram? Vocês gostariam de fazer uma experiência aí de comer com a mão? O que vocês acham?
construção bonita, é uma construção espanhola. Todos os detalhes, uma mãozinha, olha, para bater na porta. Só que essa parte aqui, ela tá fechada. São donos espanhóis que provavelmente têm aqui como casa de verão e pagam o que for para deixar tudo limpo, arrumado, organizado. É uma parte muito bonita dentro da Medina. Viram que é uma cidade internacional, um mix de culturas no mesmo espaço. Achei essa construção excepcional. E a gente andando aqui pela Medina, por essas ruas de comércio normal, a gente vê diferentes portas em alguns lugares. Essa porta dessa casa, essa outra porta são as casas tradicionais das pessoas que realmente moram aqui. Mas as pessoas hoje em dia estão fazendo pequenos hotéis, colocando no Airbnb, e aí elas têm que modificar as suas portas mais bonitas, usando a decoração árabe, um lugar para você colocar o código para você poder entrar. Assim, olha, e aqui essa casa, ó, Dar al-Baraka, é como se fosse a casa dos abençoados. Então, este lugar você já sabe que ele pode ser locado, você pode se hospedar aqui dentro da Medina. Então a gente vai caminhando e vai vendo. A gente tem uma outra aqui, ó, uma porta azulzinha, vocês vão ver que bonita, também com azulejos, com essa decoração árabe. Vocês sabiam que aqui no Marrocos tem a cidade azul, Chefchaouen? Mas se vocês estão em Tanger, dentro da Medina, a gente também tem uma pincelada aí dessa cidade. São todas as paredes azuisinhas, portas, muitas plantas, um belo cenário para uma boa foto. Então, se não forem a Chefchaouen, fica esperto aí que vocês podem ter essa mesma experiência só um pouquinho aqui nessa cidade. Esse hoje é um hotel, grande hotel, mas em 1912 foi a sede aqui do consulado francês. Legal, né? Só que virou um hotel a partir daí. Sabe quem veio aqui se hospedar? Henri Matisse, esse pintor tão famoso e que fez Pela Janela, Through the Window, se inspirando nessa região. E um dos pontos turísticos mais importantes aqui de Tanger é o Kasbah. Kasbah é um forte que fica na parte mais alta da cidade. Aqui a gente tem a vista do Estreito de Gibraltar. Já pertenceu aos árabes, portugueses, foi doado para os britânicos, mas era a residência do rei daqui. Então a gente tem antigas casa de armas, prisão, centro administrativo e hoje funciona aqui um museu. A gente vai poder entrar, dar um giro e é uma história, porque a gente passa por toda a Medina, consegue ver a cidade nova, a cidade antiga e esse ponto mais alto com essa vista panorâmica e tanta história, né? Que é isso que a gente vem buscar.
Gostaram desse lugar? Os lugarzinhos são todos... Olha que eles estão fazendo esta parede para mostrar um pouco da cultura deles. As crianças brincando, os instrumentos musicais, a leitura do Alcorão, música, a vestimenta, tudo isso representado nas paredes, para que nós, turistas, também entendamos um pouco essa cultura. Bonito, né? E as ruínas são sensacionais aqui dentro de Casbah. É muito bonito. E acabei de achar o meu ídolo, Ibn Battuta. Ibn significa filho, filho de Batuta, mas ele é conhecido assim. Ele era um explorador, nascido em 1304, o maior explorador, nasceu aqui em Tanger, fez viagens pelo mundo inteiro, toda a África, a Ásia, e muitos escritos geográficos, principalmente de culturas, geografia. Ele abriu a mente das pessoas para as viagens. Achei Ibn Battuta, nunca mais vou esquecer o nome dele. Aqui fizeram um memorial para lembrar esse grande explorador dentro de Casbah. Era uma base militar. Como sempre, né, os prédios militares, as construções vão se transformando e se transformaram em um museu em homenagem a esse explorador. Já gostei do Ibn Battuta. Vou achar uma foto dele lá, porque olha, você imagina em 1300 você ser um explorador? Hoje tá fácil, né? Com as nossas companhias aéreas, Pat chega com a TAP aqui, feliz da vida, com todos os meus receptivos me ajudando. Pensa ele em 1300, ele tinha isso. Acho que não, né? Espartel. Aqui foi construído o farol mais importante do Marrocos, porque nesse lugar muitos acidentes marítimos aconteceram, inclusive um navio brasileiro, 1860, o Dona Isabel. Foi decidido, os britânicos pediram, precisamos construir urgentemente um farol para guiar esses navios. E vários lugares, vários países resolveram colocar um pouco de ajuda para fazer esse farol. Portugal, Espanha, Alemanha, e fizeram esse farol, mas inicialmente, isso em 1860. Só que inicialmente ele era iluminado, tô rindo, porque eram 300 mil velas. Depois ele passou a gás, oh beleza! Depois ele passou a gás, a eletricidade e hoje ele é um museu. Então foi completamente restaurado. Hoje você consegue fazer essa visitação desse farol lindíssimo, mas que foi o mais importante do Marrocos. Estamos num ponto muito icônico aqui. Do lado de cá, Mediterrâneo. Do outro lado, o Atlântico.
É exatamente nesse ponto que os dois mares se encontram. Por isso existe esse farol aí, porque provavelmente a água fica bem movida quando os oceanos se encontram, com velocidades diferentes, temperaturas diferentes, salinidade diferente, o mar fica mais bravo. Provavelmente por causa disso a gente tinha esse farol aqui nessa época que era tão importante para a navegação. Mas não é emocionante? Ah, eu tô gostando dessa viagem, viu? Muita natureza, muita cultura, comida gostosa e eu espero que você aí de casa esteja gostando tanto quanto eu de conhecer esse destino maravilhoso que é o Marrocos. Estamos dentro da caverna de Hércules. Aqui a gente tem uma mistura de mito, de geografia. Na verdade, é uma caverna que o mito diz que Hércules, depois de estar fazendo os 12 trabalhos de Hércules, vem para esse lugar para descansar. E com a sua força hercúlea, ele separa, porque nós estamos separados aqui, que é o mar Mediterrâneo, da Europa e África. E com a sua força hercúlea, porque ele era um deus, ele separa a Europa da África. Essa é a lenda, mas é um ponto, é uma caverna que era bem pequenininha, esculpida. Ela tem duas aberturas, tanto na terra quanto no mar, pela água. Mas depois os homens começaram também a esculpir essa caverna e tirar blocos de pedra para usar para moer sementes, para fazer o óleo de oliva. Então é uma mistura de geografia, do trabalho do homem e do mito. Isso fica em Tanger, é a caverna do Hércules. Hércules Cave. Vocês querem ver que bonito? Mas muitos dos lugares, pensem que antes de Cristo eles foram esculpidos. É um lugar super turístico. Aliás, o Marrocos está surpreendendo. A gente tem turismo do Japão. Já vi brasileiros, parabéns para os brasileiros que gostam de viajar e vêm para cá, grupos gigantes de brasileiros. E europeus, chineses, muitos. Então é um lugar de um turismo muito importante. Bom dia! Estamos em Chefchaouen, a cidade azul, saindo do hotel Taj Chefchaouen. Um hotel muito lindo, novinho, 9 meses, bem o estilo marroquino. E agora a gente vai passear um pouquinho por essas ruas azuis. Nós estamos no ponto mais alto da Medina, então as vistas daqui são deslumbrantes. É de verdade uma cidade azul. Ruas estreitas, um labirinto. Não dá para andar muito sozinha, não. A gente precisa da ajuda
das pessoas locais. A cidade é azul e foi pintada assim, a princípio, porque achavam que essa cor e o material que era feito essa tinta protegia dos mosquitos, mas a gente está na parte alta da cidade e aqui não tem mosquitos. Depois eles pintaram do meio para baixo, somente para deixar a cidade mais limpa, porque com a chuva respingava na parede. Hoje em dia, essa cor azul toma conta da cidade inteira, deixando essa cidade cinematográfica. Tem turistas do mundo inteiro querendo uma bela foto nesse cartão postal do Marrocos. Chefchaouen. E se você é adepto de uma compra, gosta de mercados cheios, gosta de souvenirs, coisas para você colocar aí na sua casa, imãs de geladeira, roupas típicas, aqui também é o lugar. Na verdade, no Marrocos todo, porque aqui você tem um comércio gigantesco, mas aí vai a dica para você. É preciso negociar dentro desses mercados. Custa 5? Eu quero pagar 3. Se ele achar que tudo bem, você paga 3. É de praxe. E se você não faz, eles ficam chateados com você. Eu não sou uma pessoa muito negociante, mas eu trouxe miguxa, que é. Então, cada vez que a gente quer uma coisinha... outro detalhe, sempre troquem um pouco de dinheiro em espécie aqui de ramo marroquino, porque tem lojas que eles preferem que você pague em dinheiro. Então, sempre é bom ter um dinheirinho local. Olha, a gente nós encontramos muitos aqui desses chapéus. Olha que interessante. É da parte alta das cidades. Tá vendo essas bolinhas coloridas? Quando a mulher usa tudo colorido, é porque ela é solteira. E quando ela usa tudo em azul, quer dizer que ela é casada. Eu vi uma senhora usando um chapéuzinho desse. Eu falei, nossa, que interessante. Então a gente tem aqui mais uma expressão cultural. E sabe o que o Marrocos tem também? E é o único produtor, que é a única reserva mundial, óleo de argan. A gente passeando por essa cidade cheia de turistas, a gente vê pracinhas menores, maiores, o povo local, muitas padarias, como eu já falei. Aqui a gente tem várias paneterias e o pão é uma delícia. E ele estava me explicando que Chefchaouen, aqui a gente tem montanhas, nós estamos numa área bem alta e as montanhas aqui Look the Horn. Quer dizer, veja os chifres. A montanha, ela tem como se fosse duas corcovas e que vem diretamente à cidade. A cidade fica abaixo dessa montanha. E é super turístico. Eu já vim ao Marrocos, não tinha conhecido ainda esse lugar, mas é uma cidade, para quem gosta de foto, cinematográfica. Querem uma diquinha? Roupas que contrastem com o azul. E aqui no meio da cidade a gente vê uma fonte. É uma fonte. Eu falei, nossa, mas é uma água para beber? Lógico que não é para os turistas beberem, gente. Acho que isso é a base para vocês quando viajam. Água sempre mineral, mas as pessoas daqui bebem dessa água que vem da montanha.
A água que vem da montanha abastece toda essa cidade. E no meio da praça a gente tem esse bebedouro. Você tem medo de vir ao Marrocos? Porque a comida é muito exótica. Eu acho que está na hora de você mudar os seus conceitos. Eu nunca comi pescados tão frescos e verduras e frutas tão frescas. É uma comida tão natural, feita de uma maneira tão deliciosa, que se é esse o problema de você vir para cá, eu acho que você vai ter que mudar os seus conceitos. É delicioso. Eu tô comendo meus peixinhos todos os dias. E todos os dias um diferente do outro. Monkfish, que eu não sei nem que peixe que é. Saint-Pierre, que é o nosso São Peter. Salmão, peixe-espada como esse. Uma profusão de temperos deliciosos. E lógico, vai comer carneiro também, vai comer carne também, o tagine, o cuscuz. Mas que comida gostosa! Muito interessante, né? Essas muralhas, elas fazem essa proteção aqui desse reservatório que vem de 25 quilômetros longe daqui e que tem esse objetivo de realmente abastecer a cidade. Mas aqui no século XVII também era um lugar para passear, o que na verdade também é hoje, porque a gente tem bancos, tem um lugar bonito com árvores, é um lugar de passeio também. Naquela época, só para as mulheres. Hoje em dia, aberto para o público. É um lugar muito bonito, até o reservatório bem interessante. Tem até algas aqui dentro. A gente vai continuar dando um giro. Esse é o portão principal da cidade de Meknès, Bab el Mansur. Mansur, que é o nome de um arquiteto que era cristão e se converteu ao Islã, feito no século XVIII. Impressionantes alturas, uma porta de 8 metros, 16 metros de altura, muito imponente, numa praça central aqui. É uma arquitetura linda, é o portão principal para a entrada dessa cidade imperial, que é Meknès, uma das cidades imperiais. Essa é uma visita, já tiquei, obrigatória para fazer aqui na cidade.
esse é o palácio mais antigo do Marrocos, do século XIII. Como é essa área aqui? São 83 hectares. Aqui dentro, fechado ao público, só aberto para o monarca e para os seus amigos. Tem 5 palácios. 3 destinados aos guests, aos convidados, e 2 destinados só ao monarca. Lindo, não é? Século XIII, século XIV, é feita toda essa área. Agora, as grandes características é que esse palácio tinha somente uma porta, essa porta principal. Conforme ele foi renovado, foram feitas mais 7 portas, que são os 7 dias da semana. E o que a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, que eu fiz alguns detalhes para vocês verem aí, são as características da arquitetura marroquina, que usa azulejos. Não é mosaico, é azulejo, são azulejos, porque o mosaico são pecinhas que formam figuras. Na religião islâmica, você não vai ver figuras, você vai ver só geometria. Não se usa figuras, só figuras humanas. Só se usa figuras geométricas. Essa é a primeira característica. Segunda, as portas são feitas de cedro, a madeira mais dura que você encontra aqui e também que não pega insetos, dura muito tempo, e recoberta também, outra característica, com essas placas de bronze. E que sabe como é que eles conseguem manter com essa cor de bronze? Porque o bronze, não sei se você sabe, ele oxida, fica verde. Eles usam, até eles colocaram aqui algumas laranjas, existem laranjas muito ácidas, então você consegue com esse ácido deixar sempre a placa de bronze dourada. É bonito, né? É um portão que praticamente está sempre fechado, é um dos cartões postais que a gente encontra aqui no Marrocos e exatamente em Fez. E eu espero que você aí de casa tenha gostado do programa de hoje. Marrocos não é um destino incrível, exótico, cores, sabores, muito diferente da nossa cultura. E é isso que a gente vem buscar em cada destino que a gente traz aqui para vocês. Tchau, uma linda semana e eu espero vocês sempre num próximo destino, na semana que vem. Mala Pronta, com Paty Leone. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.